Olá, gente, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do curso técnico de agroindústria. Vamos falar agora sobre vamos abordar a disciplina de processamento de leites e derivados. E o assunto, o tema de hoje, da aula de hoje, são boas práticas agropecuárias. Dividi essa aula em duas partes para não ficar tão longa. Tudo bem? Então a gente vai começar agora com a sua definição. A gente, na disciplina de higiene e legislação, a gente fala um pouco sobre boas práticas de fabricação, as famosas BPF. E essas boas práticas agropecuárias têm a sua definição muito próxima da definição de boas práticas de fabricação, sendo que essa boa prática ela é direcionada para produtores rurais. Então são normas e procedimentos que devem ser adotados pelos produtores rurais para garantir a produção de um alimento saudável, um alimento seguro e um alimento de qualidade. Então, a definição é muito próxima de BPF, só que aqui nós chamamos de BPAs, porque está direcionado ao setor agropecuário. Veja bem, nós estamos falando de um setor agropecuário. Apesar de ser da disciplina de processamento de leites, também faz parte. Mas essas boas práticas, elas podem ser direcionadas, por exemplo, para a ordenha de cabras, tá certo? Elas podem ser direcionadas para o setor suíno. Então, são boas práticas agropecuárias. O seu objetivo: obter uma matéria-prima com um consumo que tenha um consumo adequado e que tenha uma possibilidade de transmissão ou de contaminação de agentes infecciosos baixíssimas, o menos possível, né? Ou seja, a gente sabe que esses agentes infecciosos, eles são aqueles possíveis micro-organismos que podem contaminar o alimento e fazer mal, trazendo problemas como as DTAs, doenças transmitidas por alimentos, né? E essa contaminação, sabemos nós que ela é prejudicial à qualidade de qualquer alimento, bem como a qualidade do leite também, ok? Então, ou seja, outro fato, ela interfere na industrialização, porque você pode acabar perdendo a qualidade do seu produto e a segurança desse alimento, né? Reduz a shelf life, o tempo de prateleira desse leite e dos seus produtos lácteos. Lógico, se a matéria-prima está contaminada, a matéria-prima é ruim, qualquer produto que venha dessa matéria-prima vai dar problema, tá certo? Sem dizer que esse é um alimento que pode ser, ou esse é uma contaminação que pode colocar em risco a vida do consumidor. Lembremos sempre de que teve estrelinha, significa que é material de avaliação. Provavelmente vai estar na prova, é um percentual muito grande. Para que isso dê certo, essas boas práticas, é necessário que você faça isso de forma harmônica. No caso das boas práticas agropecuárias direcionadas para a área de processamento de leite, nós temos 3 fatores importantíssimos para que tenha uma harmonia para que a gente possa aplicar essas boas práticas. Quais são esses 3 fatores? Um deles, o ambiente que o animal permanece. Então esse ambiente deve ser a gente vai ver durante toda essa aula quais são as características desse ambiente, né? A gente também precisa, para harmonizar esse ambiente, que se tenha uma rotina de ordenha, né? Que isso seja algo rotineiro, do cotidiano, né? E outro fato importantíssimo para que esses fatores venham, para que outro fator importantíssimo para que tenha uma forma harmônica é a presença de um ordenhador. Então é interessante nas boas práticas que esse ordenhador seja o mesmo, que participe dessa rotina. Vamos ver isso adiante, ok? Então, para aplicar essas boas práticas, o que é que eu preciso? Primeiro fator, treinamento de mão de obra especializada. Não adianta pegar o seu José, o seu Antônio, o seu Francisco, se ele não souber realmente
se ele não tiver condições de fazer um treinamento especializado. Então essas pessoas precisam passar por um treinamento, e é um treinamento periódico, porque é um setor que tem uma rotatividade muito grande de funcionários. Então é por periodicidade, sempre tem que estar fazendo esses treinamentos, né? Deixando todos os participantes do processo da produção de leite cientes da importância de cada um dentro da aplicação dessas práticas. Então, são práticas em que depende da coletividade. Por esse motivo, há necessidade de um treinamento especializado, né? E aí a gente já começa sobre a higiene pessoal do ordenhador. Deem uma olhada nessa ilustração desse slide. Esse ordenhador está em desacordo de tudo que deve ser feito, né? É um aspecto, a higiene é um aspecto extremamente importante para as propriedades produtoras de leite, né? Então ele está fumando, ele não pode fumar, ele está de boné, não pode a presença do boné, teria que ser uma touca. Ele está com o cabelo solto, ele deveria estar com esse cabelo aparado. Ele, principalmente nesse processo de ordenha, que é um processo de ordenha manual, que a contaminação desse leite é muito maior do que um processo de ordenha mecânica. Então, deve-se abster desses prazeres de fumar. Ele tem que ser uma pessoa que não possa ter barba, as mãos têm que estar higienizadas, têm que estar cortadas, sem adorno. Todos aqueles aspectos que a gente fala na higiene, na disciplina de higiene e legislação de alimentos, certo? Então as principais fontes de contaminação desse leite vão estar por ali por perto, né? Então, e essas contaminações, elas afetam na qualidade do leite. Um dos aspectos é a acidez. Então, toda fonte de contaminação, ela deve ser retirada do ambiente, né? Sujidades provenientes dos animais mal cuidados. Então, quando esse animal vai para a ordenha, ele precisa estar higienizado. A falta de higiene de utensílio, né? Mal higienizados esses equipamentos, a exposição do leite ao ambiente impróprio, tá? Poeiras do ambiente, então é um ambiente que sempre tem que estar sendo lavado com água, com a sua potabilidade comprovada. Então são muitas as fontes de contaminação desse leite. E aplicando essas boas práticas agropecuárias, muitas dessas fontes de contaminação serão eliminadas, tá? Alguns procedimentos que devem ser realizados para você ter uma ordenha higiênica, né? A condução desses animais. Esses animais devem ser conduzidos para a sala de ordenha na maior tranquilidade. Essa é a palavra. Não pode ter estresse com essas vacas. Elas não podem ser batidas, elas não podem ser espancadas, não podem ser esmurradas. Elas têm que evitar o mínimo de barulho, tá? Porque todo esse estresse, ele realmente diminui a produção de leite dessa vaca, né? E um outro fato interessante, essas vacas, elas vivem de rotinas. Então, o cotidiano delas é o mesmo. Então, essas ordenhas devem seguir horários pré-determinados. Então, se sempre pela manhã você faz a ordenha na madrugada às 4 da manhã, é interessante que todo dia às 4 da manhã seja feita essa ordenha. Isso para a vaca, ou para a empresa, isso é bastante vantajoso, porque você cria uma rotina e a vaca entra dentro dessa rotina. Basta você perceber, quem está numa fazenda, que quando você sai abrindo as porteiras dos currais, essas vacas já sabem o caminho que deve ser tomado, elas já sabem dessa direção. Então isso é muito comum. Um outro fator importantíssimo nessa ordenha higiênica é a linha de ordenha. Olha que interessante, a gente acha que pode sair colocando as vacas de qualquer jeito. E não, tem uma linha de ordenha, né? Quais são as primeiras vacas que devem ser ordenhadas? Aquelas que nunca sofreram nenhum processo de ordenha, ou seja, as que estão na primeira lactação, tiveram a primeira cria.
Então, se tiver vacas desse aspecto dentro da sua fazenda, essas devem ser a primeira. Em seguida vem as vacas mais velhas, que nunca tiveram nenhum problema de contaminação. Por último, em terceira condição, você traz as vacas que já tiveram algum problema de saúde e que estão curadas. E por último, você coloca as vacas doentes, né? As vacas que apresentam algum tipo de enfermidade. Pode ser inclusive mastite, que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? O leite dos animais tratados com antibiótico também deve ser descartado. Então, por isso que essas duas opções, as vacas curadas ou as vacas em tratamentos e as vacas doentes, devem ser as últimas. Porque essa ordenhadeira, esse equipamento que faz a ordenha, vai estar contaminado. E depois disso, ele precisa passar por um processo de higienização também. Esse é o motivo dessa sequência. Então, é uma sequência lógica e uma sequência em que vai aumentar a sua produtividade. Falando sobre dois tipos de enfermidade que existem nas vacas. São enfermidades que ocorrem principalmente no teto da vaca, na esfinge, no orifício do teto, né? São dois tipos de enfermidade chamada de mastite. Uma é a mastite clínica e a outra é a mastite subclínica. É fácil de entender. A mastite clínica é aquela visível a olho nu. Então é quando você observa nas glândulas da vaca, né, principalmente no teto, a presença de vermelhidão, a presença de pus, de sangue, então é visível. E a outro tipo de mastite é uma mastite subclínica, ok? É uma mastite em que não é visível realmente a olho nu e precisa de um outro tipo de teste. Testes esses que a gente vai detalhar já já para vocês. Outro aspecto interessantíssimo, ainda falando da higienização do ordenhador, né? Os ordenhadores eles devem ter um processo de higienização muito delicado, muito efetivo. Ou seja, então precisa passar pelo processo de lavagem e depois pelo processo de sanitização. Ele deve estar sadio e as unhas aparadas e limpas. Por quê? Dois motivos. As unhas é um foco de contaminação. É muito fácil nas nossas unhas, a gente poder guardar algum tipo de contaminação. E o outro fator é que essas unhas, se no seu caso você fizer uma ordenha manual, elas podem machucar o teto da vaca. Então é interessante que você realmente tenha sempre as unhas aparadas. Tudo bem? Outro aspecto que deve ser levado em consideração é a lavagem do teto. Ou essa água tem que ser clorada, ou tem que ser uma água tratada. Aí eu pergunto, a água que a concessionária nos fornece é viável? Sim, a gente parte do pressuposto do que aquela água é potável, ela está tratada, então aquela água pode. Pode a água de um lago, de uma lagoa, de um açude? Sim, ela precisa passar pelo processo de potabilidade. Precisa ser colocada um cloro ou algo desse tipo. Depois disso tem que ser essa lavagem são dos tetos. Vejam bem, é interessante que lave-se os tetos, né? O local onde vai ser colocado a teteira, que não molhe a glândula maior. Por quê? A glândula tem um tecido piloso, ou seja, ele tem peles. Já o teto ele é lisinho. Então, se você molhar a glândula toda, vai dificultar que você enxugue esse teto. Então, é interessante que você lave só os tetos da vaca, ok? Um a um e com um jato d'água, de preferência um jato que não seja muito intenso, porque se machucar, a vaca pode vir a se estressar e vir acontecer o nosso famoso, a nossa famosa definição que a gente diz esconder o leite, né? A vaca tem alguns hormônios, tem alguns sensores, né? Sensores que ativam o cérebro e fazem com que essa vaca não libere esse leite. Tudo bem? Aí embaixo a gente tem uma normativa de uma instrução dizendo que depois
dessa lavagem, esse teto precisa ser enxuto. Deve ser enxuto com papel toalha. Tudo bem? Depois disso, é feito uma desinfecção pré-ordenha. O que é isso? A gente já lavou, então a gente agora precisa sanitizar esse teto, né? É chamado de pré-dipping, tá? É uma higienização realizada onde você imerge esses tetos em uma solução de hipoclorito de sódio ou de iodo, dependendo do que a sua fazenda use. Evite existem várias recomendações dessa quantidade. Essa tabela de recomendações vocês vão encontrar na apostila de vocês. Então, ou seja, você vem com um depósito, esse depósito tem iodo e você vai colocando em cada teto, nos 4 tetos, por aproximadamente 30 segundos. Então, essa desinfecção está apto, né? Está deixando apto esse teto para que seja colocada a ordenha. Depois dessa desinfecção, dessa lavagem e sanitização, você deve secar esse teto, né? É preferencialmente por toalhas descartáveis, papel toalha, né? E devem de preferência secar sem a reutilização desse papel. Utilizou, joga fora. Não é legal utilizar papel jornal, não é legal utilizar toalhinha, ok? Então, o ideal realmente é papel toalha. Para que enxugar esses tetos? Para facilitar o acoplamento da ordenhadeira, das teteiras. Então, é uma forma de facilitar, de auxiliar o seu trabalho. Não é isso? Sobre a ordenha. Pronto, eu fiz toda a higienização, agora vou ordenhar a minha vaca. Elas estão com as tetas e eu preciso seguir algumas regras, né? As boas práticas são essas normas, esses procedimentos. Se são normas e procedimentos, então fulano, beltrano, cicrano, qualquer pessoa tem que aplicar. Independente do manipulador, do ordenhador que esteja fazendo isso, é necessário que ele tenha que aplicar. Então essa ordenha tem que ser em horários fixos, para essa vaca criar uma rotina. E de preferência em períodos com temperatura amena. Porque se essa temperatura está mais suave, está mais leve, essa vaca vai ficar menos estressada, tá certo? Se for utilizar baldes, se for uma ordenha manual, durante a ordenha tem que ter muito cuidado usando balde, porque esses baldes pode acontecer de cair pelos. Essa vaca ela tem que estar peiada, nós já falamos sobre o que era peiar uma vaca, tá certo? Inclusive tem aí um estudo que mostra que se você tiver um balde com uma boca menor do que um balde com uma boca maior, isso vai ajudar por demais o seu leite na qualidade, porque vai ter menos bactérias, vai ser contaminado com menos bactéria do que um balde com a boca mais larga. Os primeiros jatos dessa ordenha, eles devem ser dispensados, tá certo? Então você vai, antes de encaixar a teteira, você vai em cada teto e dá umas 3 ou 4 xiringadas para que esse jato seja eliminado. Por 2 motivos, né? O primeiro motivo, você vai tirar esses jatos por quê? O primeiro é para eliminar qualquer contaminação que tiver no canal do teto. Qualquer contaminação que tiver naquela glândula vai sair. E o outro motivo é que as outras xiringadas já servem para você fazer um teste, né? Que testes são esses? Normalmente existem 2 testes a serem feitos. Um é chamado de teste da caneca telada ou do fundo preto. O porquê diz caneca do fundo preto? Porque o fundo preto possibilita você visualizar melhor se esse leite está contaminado ou não. Então, depois de xiringar, para tirar o que tinha de provável contaminação nesse teto, você novamente dá outra xiringada, só que agora no caneco, né? Esse caneco de fundo preto, é possível você visualizar se existe algum tipo de contaminação. Se tiver, por exemplo, algum glóbulos, grumos que se chamam, né? Nesses primeiros jatos, significa uma concentração de micro-organismo. Então, provavelmente esse teto
está contaminado, está com a enfermidade chamada de mastite clínica. É isso? Provavelmente tem contaminação. Então apresentou grumo, apresentou pus, apresentou sangue. Por esse motivo que esse caneco precisa ser preto, porque essa possibilidade é mais fácil de ser verificada com o fundo preto. Desculpa. O outro fato, esse leite precisa ser descartado. Se essa vaca apresentar este problema, ela tem que ser tirada da ordenha comum, ela tem que ser tirada daquela fila, daquela linha de ordenha. Ela tem que ir para o final, porque ela precisa, infelizmente, ainda ser ordenhada. Ela não pode deixar de ser ordenhada, mas esse leite não pode ser mais utilizado para nenhuma produção. Ele deve ser descartado. Né? A gente tem aqui no slide, vocês podem dar uma olhada, um resultado positivo de uma mastite, né, da caneca de fundo preto. Então é bem visível, após xiringar, der um jato desse leite nessa caneca, é possível. E como é um teste muito rápido, por esse motivo, tá certo? Que é sempre utilizado. Outro teste muito utilizado é para detectar mastite subclínica, né, que é outro tipo de mastite. Essa não é visível aos olhos, né? E o equipamento normalmente utilizado é esse que a gente encontra no slide, tá certo? Normalmente é esse que parece uma raquete. Se vocês derem uma olhada, por que tem 4 espaços? Porque são exatamente 4 tetos na vaca. E no caso, esse teste ele vem com esse equipamento, ele vem com um líquido, né, chamado CMT. Né? E aí, assim no momento que você dá um jato de leite ou dá uma xiringada de leite em cada um desses espaços, se esse composto ele se transformar em gel, significa que esse teste ele deu positivo. Então, é mais uma possibilidade também de essa vaca ser afastada, não podendo realmente ir para a ordenha. Tudo bem, gente? Olha, observem que nós temos algumas estrelinhas nesses slides, significa material de prova, material de avaliação. Por enquanto é só, nos vemos na próxima aula, né? Essa é a primeira parte. A gente vai dar continuidade ainda sobre BPAs, boas práticas agropecuárias. Obrigada e bom estudo para vocês.